Olá, meus queridos, boa noite a todos os queridos irmãos que vão nos acompanhar nessa noite no nosso trabalho Estudo Bíblico Online. Quero agradecer a cada um dos queridos que nos acompanha todas as quintas-feiras, às 20 horas, e que tem nos ajudado nesses estudos. Muito obrigado, meus queridos, pela participação dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante e os demais irmãos de outras igrejas que têm nos ajudado. Vamos, meus irmãos, dar continuidade nessa quinta-feira à nossa sequência de estudos, né? Vamos continuar falando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né? Já falei para os irmãos que esse estudo está baseado no livro do Mark Dever, pastor de uma igreja batista ali em Washington, nos Estados Unidos. E nós vamos dar continuidade hoje em mais uma das marcas, né? A 4ª marca. Vamos então fazer uma oração e vamos começar o nosso estudo bíblico nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e bendito Deus, exaltamos teu santo nome nessa noite, ó Pai, por tua bondade derramada sobre nossas vidas. Clamamos a ti, ó Deus, nessa noite, graça e misericórdia sobre nós. Tua bondade, ó Pai, seja derramada sobre nossos corações. Teu Espírito Santo venha conduzir, ó Deus, o ensino, o estudo nessa noite em nome de Jesus. Pedimos tua graça e misericórdia, ó Pai. Agradecemos ao Senhor também por essa ferramenta, a internet, esse Facebook, ó Deus, que tem nos ajudado a levar a palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, por meio da tua misericórdia, aplicar, ó Deus, esse estudo nos nossos corações, ó Deus. Cada um dos irmãos que vem acompanhar esse estudo possa, ó Deus, em nome de Jesus, aprender mais e possa ser alicerçado cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus queridos, uma boa noite a todos os queridos irmãos. Nós estamos, então, numa série de estudos baseado no livro do Mark Dever, que é 9 marcas de uma igreja saudável. E nós começamos falando sobre as 3 primeiras. Nós estamos na 4ª marca, então falamos das 3 primeiras. A primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Então nós falamos aqui de uma igreja, né, que tem uma marca saudável, que tem uma dinâmica saudável, que agrada a Deus, que no seu púlpito ela preza pela pregação expositiva, né? Por quê? Porque a pregação expositiva, uma das características é que ela força o pregador a estudar a Bíblia. Não tem como pregar expositivamente e não estudar a palavra de Deus, né? A segunda marca que nós analisamos aqui, nós estudamos, foi a teologia bíblica. Então, se a primeira marca é a pregação expositiva, força o pastor a estudar, a segunda é a teologia bíblica, ou seja, o pastor precisa ter um conhecimento bíblico mais aprofundado para não sair pregando coisas que a Bíblia não diz. Que a teologia bíblica ela vai apontar para uma linha, para uma narrativa que está contida ali na Bíblia, que precisa ser extraída, que precisa ser explicada. E somente por meio de estudo, por meio de esforço do pregador, é que ele vai descobrir, né, o que está por trás ali desse texto bíblico, né? E o terceiro ponto, ou a terceira marca que nós estudamos foi o Evangelho, né? Então nós estudamos, aprendemos que uma marca de uma igreja saudável é a igreja que prega as boas novas de Cristo, que prega a mudança de vida, que prega a transformação de vida, né? Que prega que a esperança para o perdido, que nesse mundo conturbado, cheio de desafios, há uma saída, né? Então o Evangelho é essas boas novas que as pessoas nesses dias estão esperando, ok? Então nós falamos dessas 3 marcas: pregação expositiva, teologia bíblica e Evangelho.
Nossa quarta marca que define, que aponta para uma igreja saudável, é a marca que fala sobre um entendimento bíblico da conversão. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma marca ou entendimento bíblico da conversão. Por que nós precisamos entender sobre isso e por que isso é uma marca de uma igreja saudável? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que a grande obra de Jesus que ele fez na cruz foi salvar os eleitos, salvar aqueles que estavam perdidos. A grande obra de Cristo ali na cruz é salvar quem não podia se salvar, é justificar quem não podia se justificar, é trazer ou tirar a inimizade que havia entre Deus e este homem, porque esse homem não poderia, por conta própria, por nenhum atributo dele, eliminar essa inimizade que havia entre o homem e Deus. Então, esse entendimento de conversão é necessário para a gente ver, enxergar a obra de Cristo, o que Cristo fez por este homem que muitas vezes é distorcido nos nossos dias. Muitas vezes não se foca na ideia de conversão e muitas igrejas se tornam nada mais nada menos que clubes, que pontos de encontro entre pessoas que vão ali no dia de domingo, passar um tempo ali e depois voltam a viver a sua vida desregrada, sua vida ímpia, e ao mesmo tempo ainda se dizendo crente ou frequentando uma igreja evangélica. O que é isso? Está faltando o entendimento bíblico da conversão. E aonde que eles vão encontrar esse entendimento bíblico da conversão? Na ministração do pastor, na pregação bíblica, nas doutrinas da igreja. Por exemplo, como a nossa igreja presbiteriana, nós, por exemplo, prezamos pela confissão de fé de Westminster. Nós somos uma igreja confessional. Então, por sermos confessional, nós absorvemos algumas diretrizes da confissão de Westminster, que é toda ela baseada ou balizada pela Bíblia. Então, nós olhamos para a confissão, olhamos para a Bíblia e enxergamos ali algumas diretrizes e alguns passos que o cristão deve tomar após sua entrada na igreja. Então, por exemplo, na igreja presbiteriana, a pessoa, quando ela vem para a igreja, quando ela está começando a frequentar a igreja, o pastor, ele exerce ali um trabalho em que ele pega essas pessoas que estão chegando e começa ali uma classe de catecúmenos, aonde nessa classe de catecúmenos o pastor vai ensinar princípios bíblicos, princípios doutrinários da igreja presbiteriana, para que a pessoa já seja introduzida dentro da igreja, ou ao padrão da igreja, já nos seus primeiros passos. Então, quando você chega na igreja presbiteriana, você já é introduzido em pouco tempo à doutrina da igreja, às doutrinas bíblicas, vamos dizer assim, a toda a responsabilidade que é colocado na frente daquele que está chegando à igreja. É um fator, ou vamos dizer assim, é um trabalho que é muito importante para os novos que estão chegando para a igreja, para eles entenderem a responsabilidade que eles vão assumir ao adentrar o hall, ao participar de uma membresia de uma igreja. Mas muitas vezes nos nossos dias, o que nós temos? Muitas pessoas entram na igreja, principalmente igrejas grandes, que as pessoas entram ali como se entrasse num supermercado, como se entrasse numa rodoviária, como se estivesse passando num saguão de aeroporto, né, que mal se conhecem, vão ali e veem ali o culto, depois vão embora, e ninguém sabe, pastor muitas vezes não sabe nem como é que está a vida dessa pessoa, porque é tanta gente na igreja que como é que ele vai ter domínio, né, daquela pessoa. E normalmente, meus irmãos, foge então, né, do domínio da direção da igreja, né, da liderança da igreja, a questão da conversão, ou saber se essa pessoa que se diz cristão da igreja A, cristão da igreja B, se ele realmente é convertido,
Porque o que nós temos muito nos nossos dias, e os irmãos sabem quando você liga a televisão, você vê muito desses famosos aí, né? Muitas vezes batendo no peito, dizendo, eu sou da igreja A, eu sou da igreja cristã B, eu sou evangélico. Mas você vai ver o comportamento da pessoa, ainda não há ali frutos de conversão. E exatamente uma característica da igreja saudável é uma igreja que tem crentes que dão testemunhos de Jesus. Você vai ver isso em Atos 2. Atos 2 vai relatar claramente como que a igreja estava andando. A palavra de Deus fala que eles tinham tudo em comum. Eles dividiam os bens, eles comiam juntos de casa em casa, eles oravam juntos. A palavra de Deus mostra uma comunhão muito plena e diante da perseguição do Império Romano aos primeiros cristãos, eles demonstravam também uma conversão, uma convicção do seu cristianismo muito grande. Então nós precisamos entender que conversão é característica, é uma nova natureza, é uma nova maneira de se pensar e de se viver do cristão, que muitas vezes as pessoas não entendem nas suas igrejas, que muitas vezes as pessoas não compreendem, não são ensinadas nas suas igrejas. Muitas pessoas acham que ir para a igreja é um desencargo de consciência, né? Eu não fui na igreja domingo, no outro domingo eu vou. Não, meu irmão, não é na igreja que você vai ter o descargo, essa descarga, né, de consciência, de peso da sua vida de pecado, né, que você precisa controlar. Você vai exercer seu cristianismo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo você vai na igreja para glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque na semana você conseguiu exercer sua conversão. Você demonstrou frutos de conversão na semana. Mas muitos cristãos fazem o contrário. Vivem um mau comportamento segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, muitas pessoas duvidam se ele é crente mesmo. Na sexta-feira, o cara está parecendo mais um mundano que um cristão. No sábado, ele parece mais um desviado. E no domingo, ele se veste de crente e vai para a igreja adorar. Levanta a mão, chora, se ajoelha, roda, desmaia. E não acontece nada, porque ele acha que a conversão dele é na igreja. Sua conversão, meu querido, minha conversão não é na igreja não, minha conversão é no mundo. Minha demonstração de que eu sou crente não é dentro da igreja, porque nós, infelizmente, meus irmãos, essa é a verdade, nós estamos sendo ensinados a ser crentes na igreja. Muitas igrejas aí nos rotulam, né? E nos fazem exercer essa rotulação somente dentro da igreja, não do lado de fora, não no dia a dia, não na caminhada cristã. E eis aí o desafio que as igrejas precisam viver, precisam aplicar, é ensinar as pessoas a demonstrar sua conversão. É por isso que nós estamos estudando hoje a quarta marca de uma igreja saudável. A quarta marca é um entendimento bíblico de conversão. Ou seja, meu querido, você é crente de segunda a sábado. No domingo você vai glorificar a Deus porque o Senhor te sustentou, te ajudou, melhorou sua vida, te santificou de segunda a sábado. E no domingo você está ali para glorificar a Deus. Sua vida não é ímpia de segunda a sábado e você só é crente no domingo, não. É o contrário. Então, o que é isso? Falta de entendimento de uma marca bíblica da conversão. Agora, para nós entendermos, a mudança de comportamento, essa conversão, ela é necessária? É necessário nós nos convertermos? Sim. Sim, meu irmão, você que está me assistindo nessa live nessa noite. Sim, por que é necessário você se converter? Por que é necessário você demonstrar frutos de conversão? Por causa do seu estado espiritual. Veja, Adão peca no Éden e o pecado de Adão recai sobre toda a humanidade. Qual é o estado da humanidade sem Jesus nesse momento? É o nosso primeiro ponto do calvinismo, nosso primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, que diz que
o homem está totalmente depravado. Totalmente. O homem, no seu ser, ele está totalmente depravado. Sua tendência é para o mal, seus impulsos são para o mal, sua consciência é para o mal e ele não quer de forma nenhuma buscar Deus. Veja o que diz o texto de João 3, 19 e 20, que diz assim, ó: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Ou seja, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Por que é necessário o homem converter? Por que é necessário o homem demonstrar a conversão? Para que as obras más sejam retiradas por meio da obra do Espírito Santo. Quanto mais você se entrega a Deus, meu querido, mais o que não presta na sua vida vai aparecendo. E não é, meu querido, para te envergonhar, não. É para você tirar da sua vida, você parar de fazer. É para você parar de fazer. Conta a história que diz que o grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, ali na Inglaterra, estava andando na rua e deu de cara com um bêbado. Aí o bêbado olhou para o pastor Charles Spurgeon, né, um pastor batista, um dos maiores pregadores do século XIX, e disse: está me conhecendo não, pastor Charles? Ele disse: não, eu sou um das suas ovelhas, eu sou um dos seus convertidos. Aí o pastor Charles Spurgeon disse: você é um dos meus convertidos, mas convertido de Jesus você não é. Está entendendo, irmãos? O cara bêbado, se dizendo crente, frequentador da igreja batista do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse: não, você até frequenta a igreja, mas servo de Deus você não é. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos. A conversão, ela é uma mudança de dentro para fora, e normalmente muitas coisas que estão em nós, vícios que causam raiva em Deus, que provocam a ira de Deus, elas são externadas gradativamente na nossa caminhada cristã para nós deixarmos de fazer essas coisas. São várias as coisas que podemos fazer. Pode ser muitas coisas que você faz, vícios e coisas terríveis que há na sua vida que precisam ser retiradas. Então, essas coisas, o que é que elas fazem? Elas fazem com que nós fugimos da luz. Se nós não somos convertidos mesmo, nós aborrecemos as coisas de Deus, nós aborrecemos a igreja, nós aborrecemos ir no culto, nós aborrecemos fazer as coisas de Deus, nós aborrecemos ler a Bíblia. Por quê? Porque as trevas estão mandando mais em nós do que a luz, e as trevas não deixam nós nos aproximarmos da luz. Então, por que o homem precisa mudar? Porque a morte espiritual do homem, que é compartilhada com toda a humanidade, só será eliminada por meio da conversão. Efésios mostra essa morte espiritual. Efésios 2, 1, 2 diz assim, ó: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não, Cristo morre na cruz, e a morte de Jesus na cruz, meus irmãos, nos resgata da morte para a vida. Mas quando é que nós vamos saber que nós fomos resgatados da morte para a vida? Pelos frutos de conversão. Sua vida vai sempre caminhar em direção a Deus e não fugir de Deus. Sua vida vai sempre caminhar em amadurecimento espiritual e não estagnar. É por isso que é muito complicado alguém que é frio há muitos e muitos anos e diz que é crente, mas a vida é a mesma coisa há muitos anos. É uma vida ociosa cristã, é uma vida fraca, uma fé apática. E tem muitos anos que a pessoa é assim e se diz crente. Meu querido, você não é crente não, você é convencido e não convertido. Porque o convertido, ele sai das trevas para a luz.
e vai andar na luz, mesmo que isso doa, mesmo que isso pese, mesmo que isso incomode, mesmo que isso cause sofrimento, mas ele vai perseverar na luz. Então, por que precisamos dessa mudança, dessa conversão? Porque nós não somos justos, meus irmãos. Nós somos injustos. Romanos 3,9 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós precisamos, meus irmãos, de conversão. Há alguns movimentos aí, né? E algumas outras religiões que não enxergam essa ideia de pecado, que não tem essa noção de pecado que o cristianismo tem, né? Por exemplo, se você for no psicólogo e você tiver com algum problema e isso for relacionado ao pecado, o psicólogo não vai dizer nunca que é causa do seu pecado, meu querido. Vai dizer que é problema do seu potencial, sua autoestima, sua autoafirmação, né? Se você for no budismo, por exemplo, ele vai mandar você fazer algumas sessões lá de busca interior, para você se reencontrar, e por aí vai, né? Seishonoye, o shintoísmo, cada uma dessas religiões, principalmente orientais, que fazem a pessoa olhar para si mesma, né? E se ligar ao universo, e por meio da ligação do universo ela se encontrar, não são como o cristianismo, que ensina que o nosso problema é pecado. É o pecado que domina o homem é escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, o homem não tem domínio sobre o pecado, mas o pecado tem domínio sobre o homem e faz com que o homem não tenha vontade própria, a não ser a vontade do pecado. Então o homem, ele é o quê? Ele é uma marionete do pecado. Só que sem Cristo, sem a iluminação do Espírito Santo, esse homem nunca vai enxergar isso. Ele nunca vai saber disso. Ele vai correr atrás de psiquiatra, psicólogo, religião oriental aqui, movimento ali, pensamentos disso ou daquilo ali, para poder encontrar a solução para esse trauma que, na verdade, a palavra de Deus chama de pecado. Então, o que nós aprendemos com isso, com essa ideia de conversão? Que o homem necessita desesperadamente da graça de Deus. O homem necessita desesperadamente da graça de Deus. E a conversão, meus queridos, deveria ser a principal mensagem das igrejas, o principal ensino das igrejas. O homem não precisa primeiramente de cura, não, meus queridos. Porque o homem pode ser curado, ter a vida saudável, meus queridos, e mesmo assim está preso no pecado. O homem não precisa primeiramente de uma vida financeira abundante, meus irmãos. Não precisar nunca, né, nunca ter falta na vida. Porque ele pode ter, meus irmãos, muito dinheiro e mesmo assim o pecado está ali o dominando, como são muitos os casos que nós conhecemos de gente muito rica que não sente falta de dinheiro, mas está presa no pecado. Então a primeira coisa que a pessoa precisa, que a igreja precisa pregar, é conversão, é mudança de comportamento. Então, só por meio dessa mudança, essa conversão, o homem vai encontrar a graça de Deus. E o que essa graça de Deus proporciona? O que ela faz? Essa graça, ela nos chama à conversão e ela abre os nossos olhos para a seriedade do pecado e seu caráter moral e o quanto esse pecado é um ato que revolta, que traz a ira de Deus sobre o homem. Então, entenda, o seu pecado lhe afasta de Deus e é um juízo de Deus sobre você, pecador, que o pecado não deixa você ver, não deixa você enxergar. Muitas vezes as pessoas não entendem, meus irmãos, mas vícios de todos os tipos já são o juízo de Deus. Você acha que Deus criou o homem para cheirar cocaína, para fumar maconha, para tomar LSD, para ficar bêbado com cachaça, ficar viciado em cachaça? Deus não fez o homem para fazer isso não. O pecado leva o homem a fazer isso e isso é juízo de Deus sobre o homem. E mais, Deus é tão bom, meus queridos, mediante isso que eu falei, Deus é tão bom que o homem poderia se aprofundar em coisas muito piores e a humanidade poderia estar afundada em coisas piores, mas Deus não deixa. O amor de Deus é tão grande, meus irmãos. Deus é um Deus tão bondoso
que ele ainda nivela o mal em um certo limite, trancafiando esse homem em um certo patamar, que ele não possa extrapolar aquilo que Deus determinou como sendo o limite da maldade no mundo. Mas se Deus não estivesse controlando, eu acho que o homem já estaria cheirando algo pior que cocaína, 10.000 vezes pior. O homem estaria bebendo algo pior que álcool, 10.000 vezes pior. Mas o nosso Deus, ele controla isso. Por isso que o homem precisa de conversão, para ele sentir o peso do pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 4, ele sentiu o peso do pecado. Olha o que ele disse. Ele disse assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós sabemos, né, meus irmãos, foi o crime de Davi, né? Davi desejar uma mulher casada, levar o marido dela à morte para ficar com a mulher que era casada. E aí, o que aconteceu com Davi? Né? Davi sentiu peso, né, do que o pecado é capaz de fazer, e se arrepende e pede perdão ao Senhor, porque, querendo ou não, meus queridos, há o trabalho do Espírito Santo na vida de Davi. Agora, é aqueles que não conhecem Deus, meus irmãos, aqueles que estão longe de Deus, o pecado está montado neles, está montado, fazendo o que quer na vida deles e transformando a vida dessas pessoas num inferno, e as pessoas acham que é assim mesmo, que a vida do ser humano é desse jeito. Então, pensando nessa ideia de conversão, será que a mudança é possível? Será que o homem pode mudar o seu comportamento, o seu estado de totalmente depravado, o seu estado de escravo do pecado? O homem é capaz de sair dessa situação? Olha, há alguns que acreditam que a pessoa ser como é uma questão de adaptação, aceitação a mudanças, porque, apesar de tudo, a vida é assim mesmo. Ninguém precisa de religião. O que você está passando, ou essa situação difícil, você está sentindo essa situação como difícil, porque você não se adaptou ainda, né? É como aquela pessoa que conforma, né, com a vida terrível, e aí, quando ela é chamada a mudança, ela não consegue, ela já se adaptou, ela já se acostumou àquela vida. Mas a Bíblia ela diz que nós precisamos mudar, que nós precisamos de uma mudança, e essa mudança, ela é possível. E mais, o homem, meus irmãos, ele quer uma mudança. Não pense que a maioria das pessoas que estão em vício, que estão enfrentando situações difíceis, estão presas no pecado, não pense que essas pessoas não querem mudar. Elas querem mudar sim. Lá no fundo do seu coração, lá no leito, quando eles estão dormindo lá, eles pensam, puxa, eu não queria beber, puxa, eu não queria fumar droga mais, puxa vida, eu não queria prostituir, puxa, eu não queria adulterar, não queria trair minha mulher mais, puxa, eu queria... Está entendendo? As pessoas querem mudar. Então, isso é resultado do quê? Isso é o senso moral que Deus deixou no homem, porque Deus criou o homem para o buscar, Deus criou o homem para o adorar, Deus criou o homem para se colocar de joelho diante dele, diante desse Deus, e o servir. Então, o homem sabe que está faltando alguma coisa, e essa falta é uma mudança que o posicione em direção a Deus. Então, que mudança necessitamos? Ou que mudança é necessária? A mudança que precisamos, meus irmãos, é essa mudança de conversão, provocada pela conversão verdadeira, pela conversão que o Espírito Santo produz. Não é autopurificação, como os budistas pregam, né? Ou alguma mudança que vai fazer eu pensar e aumentar o meu potencial, né? Que eu preciso melhorar meu potencial, eu preciso entender que eu sou mais do que isso. Tem nada a ver, meus irmãos. A mudança que precisamos é uma mudança de direção, que é o que está escrito em Mateus 4:17, quando Jesus diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É interessante, meus irmãos.
A palavra arrepender ali, que Jesus está falando, o sentido literal daquela palavra no grego, que é metanoia, é mudança de direção. Ou seja, o homem está caminhando para as trevas, o homem está caminhando para o inferno, o homem está caminhando para a destruição, e Jesus apresenta um retorno. Jesus está dizendo: retorne, volte, mude de direção, porque essa direção que você está indo está levando você para a perdição eterna. Então, essa mudança de direção significa mudar de nossos pecados, de nosso domínio sobre o pecado, para o domínio de Deus. Significa ajustar a nossa vontade, o nosso querer, nossos projetos, nossos planos, que muitas vezes são frustrados, que muitas vezes caem por terra, que muitas vezes não se realizam, ou que muitas vezes fazem a gente quebrar a cara e mudar para a vontade de Deus. É abandonar nossa vontade, abandonar o nosso querer, abandonar o nosso eu e se voltar para a vontade de Deus. Essa é a verdadeira conversão, é submeter à vontade de Deus. Significa reconhecer as reivindicações de Deus sobre nós, as exigências de Deus sobre nós, reconhecer a soberania de Deus sobre nós e deixar com que o Senhor nos domine. Lembra que eu falei? O pecado está dominando o homem é escravo do pecado. A conversão vai fazer o quê? Vai fazer esse homem sair debaixo do pecado e ficar debaixo de Deus. E no processo, na caminhada, meus queridos, há um detalhe. Você vai ver que você está sobre a vontade de Deus, porque a sua vida começa a entrar num processo de mudança radical. Daqui a pouco eu vou falar para vocês essas mudanças radicais. Mas essa mudança de direção significa reconhecer que precisamos de Deus. O metanoia que Jesus está dizendo ali, arrependei-vos, Jesus está dizendo para aquelas pessoas: reconheçam que vocês precisam de Deus. Reconheçam que sem Deus vocês estão perdidos. Então, o que esta mudança envolve? O que essa mudança nos traz, nos ensina? Algo interessante aqui, meus irmãos. Algo interessante. Existem dois tipos de comportamento que essa conversão nos ensina. Primeiro, as pessoas que não acham que são convertidas, mas são. Há pessoas que são convertidas, mas acham que não são. Quando nos entregamos a Deus, quando nos dobramos diante da vontade do Senhor, mesmo assim ainda vem as dúvidas, mesmo assim ainda vem os questionamentos. Então, são pessoas que acreditam nas setas, né, nas acusações do diabo quanto à sua real conversão. As pessoas são de Deus, estão indo na igreja, sua vida está mudando, mas mesmo assim o inimigo tem bombardeado ele e dito: você não é crente, você não é crente. Então, como lutar contra isso? A única forma é reconhecer a obra da bondade de Deus e do que Ele fez na sua vida. Ou ver o que os amigos, as pessoas que lhe conheceram estão dizendo sobre você. Quando o inimigo te acusar, quando o inimigo colocar em xeque sua conversão, você tem que olhar quem era você, quem é você hoje. Veja o que sua mãe diz sobre você, o seu pai, veja o que seus amigos dizem sobre você. Eles dizem: não, você é crente, hein? Eu fico abismado, meus irmãos, que tem sumido do nosso meio aquele fator que é quando uma pessoa é crente, uma outra reconhece sem ela falar. Eu não sei quantos dos queridos que estão me assistindo agora já passou por isso. E você está, às vezes, no supermercado fazendo compra e alguém que está no seu lado, só em ouvir você conversando com o caixa, diz assim: você é crente? Ou no ônibus, ou caminhando na rua, ou trabalhando lá no seu serviço. Nós temos visto isso sumindo. As pessoas estão tão desconfiadas de crente, ou quem realmente é crente, que elas não têm conseguido distinguir a verdadeira maneira de um crente viver, de um crente ser, né?
Então, como que você vai ter essa afirmação de que você é de Jesus e que é uma conversão na sua vida verdadeiramente? Quando as pessoas reconhecerem isso na sua vida. Quando você vê pessoas dizendo assim, puxa vida, rapaz, você mudou mesmo. Puxa vida, rapaz, aquele lugar que você ia, você não vai mais. Aqueles amigos que você tinha, que te levavam para a perdição, você não anda com eles mais. Né? Você vai ver em você também coisas que você praticava, que você não pratica mais. Você vai ver o Espírito Santo te impulsionando a fazer coisas para Deus ou de Deus que você não fazia. Isso são sinais de que você é convertido. Então, como lutar contra isso? Reconhecendo que há mudanças verdadeiras em você, reconhecíveis, tanto por você quanto pelos de fora. Um pregador chamado John Newton, falando sobre conversão, ele disse assim: não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que era. Pela graça de Deus, sou o que sou. Não sou o que devo ser, não sou o que espero ser, não sou o que esperava ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que era. Você pode dizer isso, meu querido? Santo Agostinho disse isso também. Santo Agostinho, antes de converter, Agostinho de Hipona, ele era um adúltero, vivia na gandaia, na mulherada, e um dia, ele passando numa rua, uma prostituta olhou para ele e disse: Agostinho, não se lembra de mim mais? E Agostinho disse: aquele Agostinho que conheceu você morreu. Esse aqui é um novo Agostinho. Mais ou menos assim, parafraseando, o que aconteceu com Agostinho? A pessoa, quando converte, ela muda mesmo, meus irmãos. Ela muda. Ela muda. Isso é um sinal. Esse é um sinal de que Deus está operando na vida dela. Esse é um sinal de uma igreja saudável. Igreja com crentes convertidos. Agora, além de existir as pessoas que acham que não são convertidas e o diabo trabalha em cima, existem também as pessoas que acham que são convertidas, quando na verdade elas não são. E a questão aqui está nas pessoas falarem sobre conversão ou dizer que são convertidas quando as suas atitudes e comportamento demonstram que não são. Meus queridos, a palavra de Deus diz: quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Meu irmão, não tem como você viver na presença de Deus e no mundo. O que João fala? Né? 1 João fala sobre isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Portanto, nós que somos crentes, meus irmãos, precisamos buscar o nosso contexto. Viver no nosso contexto, claro. Sem pensar que somos marcianos, né? Nós temos que trabalhar, andar de ônibus, nós temos que conviver, ter relacionamentos, pregar o evangelho. Mas uma coisa, meus queridos, é aquela pessoa convertida mesmo, indo para o trabalho, pegando um ônibus, tendo relacionamentos e ao mesmo tempo salgando o ambiente onde ela está, do que outras pessoas que acham que são convertidas e na verdade ela é mais guiada pelo mundo do que o céu a guia, né? Ou do que a palavra de Deus a tem guiado. Então tem muita pessoa aí, meus irmãos, convencida, achando que é crente, mas não tem comportamento cristão, não tem mudança clara na sua caminhada. Então, como nós demonstramos a verdadeira conversão? Quando nós demonstramos uma verdadeira conversão, meus queridos? Quando demonstramos que tudo que fazemos para Deus, por mais que fazemos, pela maior quantidade que seja, ainda assim não pode se comparar com o tamanho do amor e bondade que Deus demonstra por nós. Como é que a gente demonstra conversão? Quanto o nosso desejo de servir a Deus só cresce. Quando o nosso desejo de estar na presença de Deus só cresce.
Lembra que eu falei o texto de João que diz que aquele que anda nas trevas aborrece a luz, ele foge da luz, ele não quer saber da luz. Ou seja, quem anda nas trevas não quer saber de Deus. Mas uma vez ele convertido, meus queridos, ele só sente prazer nas coisas de Deus. Claro, sem tirar, mais uma vez dizendo, né, o homem aqui da terra e mandar para Marte. Claro que as coisas do mundo aqui foram criadas por Deus, são coisas que nos dão prazer, são coisas que nos satisfazem, assim, entre aspas. Mas para o convertido, meus queridos, não tem coisa melhor do que buscar Deus. E uma coisa que eu tenho notado, meus irmãos, fazendo média nesses 400 anos de história da igreja, quanto mais nós voltamos para trás nesses 400 anos, é o tempo que nós vemos que a igreja buscava mais ao Senhor, ou seja, as pessoas tinham mais prazer em estar na presença de Deus. Um exemplo era quando os puritanos, ali nos Estados Unidos, quando começaram a colonizar os Estados Unidos, nas suas pregações, meus irmãos, os cultos tinham 6 horas. A pregação tinha 2, 3, 4 horas, meus irmãos. E as pessoas não arredavam o pé. Porque as pessoas queriam mais de Deus, e mais, eram convertidas mesmo, eram cheias de desejo por Deus, e quanto mais davam Deus, mais elas queriam. A história conta, meus irmãos, de George Whitefield juntando 30 mil, 20 mil pessoas ali nas praças nos Estados Unidos, de pessoas querendo mais de Deus, esse pregador, esse homem pregando sobre Jesus ali nas ruas, e as ruas lotadas de pessoas, e vendo o George Whitefield pregando, não arredavam o pé. A mesma coisa, meus irmãos, era quando John Wesley pregava ali na Inglaterra, e milhares de pessoas se convertiam. Você às vezes fica abismado em ver que Pedro pregou ali no livro de Atos e 3 mil almas se converteram. Essas coisas estavam se repetindo no século XVI, XVII. Quando a igreja começou, meus irmãos, a sair ali das masmorras, das heresias da igreja católica, e começou a se espalhar pelo mundo, as pessoas se convertiam de verdade. As pessoas eram como no século I e II, que morriam nas arenas, eram queimadas vivas. Meus queridos, quem não conhece a história de Guido de Bré, um huguenote, que foi preso pelo rei francês católico, e que, ao prender Guido de Bré, que era um calvinista, que era um crente igual eu e você, Guido de Bré começou a receber cartas da igreja dizendo: olha Guido, olha pastor Guido, nós estamos orando pelo Senhor, para que o Senhor seja retirado dessa prisão. Guido de Bré, meus queridos, foi condenado à forca por ser cristão. E Guido de Bré respondeu à igreja e disse assim: não orem mais por mim, nem mandem mais cartas. Eu fui condenado à forca e eu estou doido para ser morto, para encontrar com meu Deus. As pessoas, meus irmãos, quanto mais para trás você olha, mais as pessoas eram mais apegadas a Deus, eram convertidas mesmo. E quanto mais nós aproximamos aqui, quando nós vimos século XIX, XX e XXI, olha o que nós estamos vendo, meus irmãos. Nós temos mídia, nós temos a igreja na mídia, jornais, televisão, todo tipo de mídia, todo tipo de comunicação, a igreja está. A Bíblia está aí de fácil acesso para todo mundo. A pessoa, se quiser ver um pastor do jeito que ele quiser, da cor que quiser, da altura que quiser, com a voz que quiser, é só acessar o YouTube. E mesmo assim, meus irmãos, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo menos desejo por Deus, menos conversão verdadeira. E isso é o que, meus irmãos? Isso é sinal de igreja saudável? Isso é sinal de igreja realmente saudável, como é a quarta marca que nós estamos falando aqui? Que a quarta marca que nós estamos falando de igreja saudável é que tem um entendimento bíblico de conversão. E para finalizar, meus irmãos, para que serve? Para finalizar, não, continuando aqui, mas que tem mais um pouco aqui. Quando, meus queridos, nós olhamos para os nossos dias, nós enxergamos essa igreja realmente convertida, nós precisamos entender que não importa quantas vantagens temos nessa terra, seja prosperidade, seja saúde ou qualquer outra coisa, sempre estaremos em desvantagem diante da dívida que temos diante de Deus. Essa é uma marca de conversão. Isso é uma marca de conversão.
Mais ainda, meus irmãos, por isso precisamos entender que crer em Jesus Cristo é confiar exclusivamente nele. E esse é um grande sinal de conversão. É um grande sinal de conversão. Então, como acontece essa grande mudança de conversão? Como que a pessoa sai das trevas? Como que a pessoa sai das garras do pecado? Como que as pessoas saem das mãos do diabo? Como que essa pessoa sai do caminho da perdição e vem para a presença de Deus? É por causa dela? É pelo esforço dela? Ela pode esperar que ela mesma vai conseguir na igreja? Ela pode esperar que um dia ela vai amanhecer, vai acordar de manhã e vai dizer assim, nossa, eu estou comigo mesmo, em mim mesmo, com a vontade de ir para a igreja? É assim? É a pessoa mesmo, por meio da sua vontade, do seu querer? Não. Essa conversão, meus irmãos, ela vem por meio da graça salvadora de Deus. Deus muda nosso coração. Deus muda nosso coração. Como que é a conversão? A conversão é a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo vai naquele coração e quebra a barreira. Quebra. Há uma barreira em todo ser humano na terra que bloqueia ele de querer saber de Deus. Quem quebra esse bloqueio? É ele? É a pessoa? Não. A pessoa não tem força para quebrar esse bloqueio. Ninguém tem força para quebrar esse bloqueio. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém vai buscar Deus. Ninguém, a não ser que Deus vá e quebre esse bloqueio. Então, o que acontece? Deus muda o coração, Deus muda a nossa disposição e somos direcionados a fazer, por meio de Deus, o que fomos criados para fazer, que é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Para que nós fomos criados? Qual é o nosso principal motivo de existir? Gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Mas como que nós vamos viver assim? Por nossa vontade? Nós vamos conseguir ir até Deus? Não. É Deus que faz isso. Por isso Ezequiel 11, verso 19 ao 20 diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Veja a conjugação verbal, veja a primeira pessoa falando aqui. Eu dar-lhe-ei um só coração, e espírito novo eu porei dentro deles. Eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Veja que Deus está falando aqui na primeira pessoa, que Ele é que age, Ele é que faz, Ele que vai lá no coração de pedra e transforma o coração de carne. Veja que a ação é monergista, ou seja, a ação é de uma única pessoa, veio de uma única pessoa, veio de Deus. Somente Deus é capaz de fazer isso. Somente Deus é capaz de mudar esse homem de coração de pedra num coração de carne. Então é Deus que realiza essa mudança em nós, para que nós possamos aceitar as verdades bíblicas, meus queridos. É Deus que faz essa mudança em nós. Por isso que João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma maneira de acontecer essa mudança, essa conversão. Como que acontece essa conversão? Essa conversão acontece por meio da graça salvadora de Deus, meu querido. Você que está me assistindo nessa noite, isso não é algo para você sair daqui sem pensar na sua vida, mas é para você pensar. Se você até agora não foi para a presença de Deus, meu querido, entenda que somente pela graça salvadora de Deus é que você vai para a presença de Deus. É Deus que quer você, não é você que quer Deus. É Deus que alcança você e quebra essa barreira que lhe afasta de Deus. E se você está assistindo essa live, você até agora
não tem sentido vontade de servir ao Senhor, ou se você está indo na igreja, mas não é convertido, você acha que a igreja é um lugar de encontro, de bate-papo, de ir ali, passar umas horas para descansar a cabeça, meu querido, a graça salvadora de Deus não lhe alcançou. A graça salvadora de Deus é que muda nossa disposição. A graça salvadora de Deus é que nos direciona para Ele, para Deus, para fazer aquilo pelo qual nós fomos criados. Então, se você está na igreja e você não está fazendo a vontade de Deus, se você ainda é dominado pelo pecado, se você está preso a muitos vícios, a muitas coisas na sua vida que ainda precisam ser resolvidas, provavelmente, meu querido, a graça de Deus não lhe alcançou, infelizmente, e isso é motivo de você ajoelhar e agora, e clamar, e se arrepender, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, e me direciona para o Senhor. Por que isso acontece, meus queridos? Por que vemos muitas pessoas nos nossos dias, muitas pessoas não convertidas, várias pessoas não convertidas? Porque as igrejas não têm pregado o entendimento bíblico da conversão. É a quarta marca de uma igreja saudável. O que é que nós estamos estudando hoje? Quarta marca de uma igreja saudável: um entendimento bíblico de conversão. Que entendimento bíblico é esse? Você precisa de uma mudança. Essa mudança é necessária. Você precisa dessa mudança e essa mudança é possível. Você pode perguntar nessa noite, você pode estar aí: mas eu posso me libertar da pornografia? Pode sim. Eu posso me libertar do adultério? Pode sim. Eu posso me libertar do vício? Pode sim. Eu posso me libertar de tantas outras coisas que atrapalham a minha vida? Pode sim, meu querido. A mudança é possível. Você precisa entender que somente por meio de Deus, por meio da sua graça salvadora, é que essa mudança que você precisa pode ser alcançada. Então, no nosso estudo nessa noite, meus queridos, nós tivemos aqui uma orientação, uma direção de Deus que nos mostra que nós precisamos demonstrar uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira, uma transformação real. A igreja saudável, uma igreja que você deve procurar, é uma igreja que as pessoas lá são crentes mesmo. É uma igreja que no final do culto a pessoa não vai chamar você para ir para um boteco, para ir para uma boate, para ir buscar algo que não tem nada a ver com o evangelho. Verdadeira transformação, verdadeira conversão, você deve buscar por meio de uma igreja saudável que aponta que somente em Cristo você vai ter uma nova vida. Não é pelo budismo, nem pelo shintoísmo, nem pelo Sechonoye, mas somente em Jesus. Não é por autoafirmação, não é buscando melhorar seu potencial, não é se autopromovendo, mas é somente se arrependendo por meio da graça salvadora de Deus que nos alcança e o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, meus queridos, para nós nessa noite, a quarta marca de uma igreja saudável: um entendimento bíblico da conversão. E aí, você? O que você tem visto na sua vida? Diante da sua caminhada cristã, do seu tempo na presença de Deus, você tem visto mudanças? Você tem visto que realmente aquele homem do passado ele tem ficado cada vez mais distante e uma nova criatura tem se formado a cada dia? Você não tem se conhecido? Você tem visto que você realmente é uma nova pessoa em Cristo? Ou você tem sempre repetido os mesmos problemas do velho homem na sua caminhada? E você não consegue abandonar certos hábitos, certos contextos que prejudicam você e também o nome do Senhor e escandaliza a igreja? Como é que você está, meu irmão? Você é uma pessoa que tem entendimento bíblico da conversão? Ou você tem se autoafirmado convertido sem nem saber o que é conversão? Que nessa noite, meus irmãos, essa quarta marca, o entendimento bíblico da conversão, seja algo que nós precisamos praticar, ou que nós venhamos a praticar todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós precisamos ver mudança em nós
e as outras pessoas também enxergar essa mudança em nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo nessa noite, por cada um dos irmãos que se reuniram conosco, Pai, para poder acompanhar, ó Deus, esse estudo. Te bendizemos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que nos guia, que nos sustenta, que nos direciona. E clamamos a Ti, ó Deus, nessa noite, ó Deus, para que haja, ó Pai, no Brasil, ó Deus, nas igrejas, crentes convertidos, ó Deus, verdadeiramente, pessoas realmente transformadas, ó Deus, que diminua os escândalos, que diminua, ó Deus, a falta de testemunho, ó Deus, a falta de compromisso, ó Deus, esse número tão grande, ó Deus, de crentes no Brasil, mas ao mesmo tempo, ó Deus, uma falta de efeito no país, uma imoralidade muito grande, a violência cresce como nunca, corrupção. Ó, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Faz com que a tua igreja, Senhor, entenda o que é conversão e venha salgar esse país verdadeiramente, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, por cada um dos irmãos que nos acompanharam, que eles possam, ó Deus, buscar uma experiência de conversão com o Senhor. Possam, ó Deus, ter sido tocado pelo teu Santo Espírito e entender, ó Deus, a necessidade de buscar o Senhor para ter uma vida realmente de felicidade, de conversão, de mudança. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus queridos, quero agradecer a cada um dos queridos irmãos que estiveram conosco nessa noite, né? Está aqui a Dona Helenice, eu só estou vendo aqui a Dona Helenice, que está... A Dona Helenice, boa noite, Dona Helenice. Agora o Adenilson, a Keila, o João Batista, acho que aqui é o Kleber, Fábio, o missionário Fábio está aqui conosco, né, meus queridos? Muito obrigado pela companhia dos queridos irmãos e que em nome de Jesus, né, nós possamos praticar cada vez mais a nossa fé, buscando melhorar cada dia mais nossa vida, nossa posição como cristão, meus irmãos. E venhamos cada vez mais buscar honrar o nosso Deus em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um dos queridos e quero aguardar, né, que em nome de Jesus, amanhã, às 20 horas, na nossa reunião de oração, nós estejamos aqui, né? Em nome de Jesus. E quero contar com os queridos irmãos amanhã, sexta-feira, dia 27, às 20 horas, nossa reunião de oração online. A todos uma boa noite, Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau!